Que prazer ter você aqui novamente assistindo esse vídeo que eu gravei para a campanha do Instituto Fenasbac, denominada Avançar, Estratégias Além da Crise. Se você se lembra bem do vídeo que trouxe você até aqui, eu apresentei alguns conceitos de um tema que eu sou muito apaixonado, que se chama agilidade de negócios. E nele eu falei do papel do Agile Business Owner como elemento mais crítico na estrutura das organizações que buscam na agilidade de negócios uma solução para desenvolver novas habilidades, novas capacidades que alavanquem seus resultados diante desse mundo VUCA e mais ainda dessa crise econômica ocasionada pela pandemia do coronavírus, certo? Muito bem, esse vídeo aqui eu me propus a dar algumas dicas e as dicas que eu vou dar estão associadas ao modelo do Agile Business Owner, que é o que eu quero mostrar para vocês, em que ele é baseado e como vocês podem já consultá-lo antes de fazer o nosso curso, que por sinal se chama Fundamentos do Agile Business Owner, primeira formação do básico de todo esse raciocínio de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para gestão de negócios na nova economia digital. Então eu quero mostrar alguns conceitos e onde vocês podem achar informações a curto prazo, ok? Antes de detalhar cada elemento do modelo que vocês estão vendo agora na tela, eu gostaria de dar uma dica. Acessem aquele link que aparece embaixo à esquerda, agilebusinessowner.org, e vocês vão conhecer o guia de referência do Agile Business Owner. É um site que tem mais de 100 páginas de conhecimentos, informações, ou seja, toda a descrição de cada um desses elementos aqui que está sendo desenvolvido e publicado de forma gratuita, sem fins lucrativos, lá naquele site, com uma licença chamada Creative Commons, ou seja, vocês podem copiar, botar em outros documentos, evoluir o modelo, vocês podem dar treinamento sobre ele sem precisar pagar royalties para nós aqui, Surya Education. Lembra, eu sou CEO da Surya, parceiro do Instituto Fenasbac. E aí eu queria dizer o seguinte, do que trata esse modelo todo, Agile Business Owner, que é a minha dica nesse vídeo aqui? É a forma que a gente procurou organizar, sistematizar todo o conhecimento, todas as práticas, todos os níveis de abstração que um líder de negócios nessa nova economia digital, baseada em Lean, ágil e exponencial, precisa desenvolver. E suas competências, como está ali do lado. Então eu vou dar uma passada rápida em cada modelo, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando e como isso pode ser útil de ser levado para a sua organização. Quer ver? Vamos começar pelo modelo de liderança. Gente, se a gente está falando que o Agile Business Owner é um líder de negócios, certo? Ele é o papel responsável pela gestão de um determinado contexto de negócios, que tem como missão alavancar os resultados da organização mediante o desenvolvimento de novas capacidades organizacionais. Isso que eu falei para vocês está nessa linha do meio aqui, certo? Só que essa linha do meio, em verdezinho mais claro, o que acontece? Isso está bem pequeno porque é de propósito para vocês irem ou ao site do Agile Business Owner e acessarem o diagrama em tamanho grande, cada um isoladamente, ou participarem do nosso curso que a gente vai explicar tudo isso aqui num grande módulo de formação que se chama Fundamentos do Agile Business Owner, certo? Então o que eu quero dizer assim, ó? Eu fiz a definição do Agile Business Owner, mas para que isso funcione dentro desse contexto, ele precisa ser um líder de negócio do tipo visionário, e visionário é um visionário que vislumbra soluções para desenvolvimento dessas capacidades, ou seja, soluções que suportem essas capacidades e alavanquem os resultados. Ele também precisa, na linha de baixo, está dito ali, ele precisa ser um agente de mudanças, e um agente de mudanças do tipo coach, um coach que inspire as partes interessadas a desenvolver novas capacidades e alavancar os seus resultados. Isso aqui a gente está falando de irmos contra crenças limitantes que perpetuam em muitas organizações, porque a gente vai provocar sim a aceleração do crescimento, porque a gente quer exponencialidade. Então esse é um modelo de liderança que a gente poderia trazer muito mais características, descrições de comportamentos, atributos do líder, que nem muitos trabalhos sobre liderança genérica falam. Só que a gente quis mostrar que isso é o que a gente precisa na perspectiva de negócios no dia de hoje, nos dias de hoje,
Mas só falar isso não é suficiente. A gente precisa tangibilizar esses temas, esses conceitos, tangibilizar nas práticas, tangibilizar no que ele faz no dia a dia. E por isso a gente cria um modelo de prática do Agile Business Owner que deve ser utilizado como referência na evolução, no desenvolvimento profissional dessa pessoa, tá? Desse gestor, desse líder. O que funciona? Ponto número 1, primeira dimensão, horizontes. Os horizontes de gestão de curto prazo, médio e longo prazo. Quais são? Operações, gestão das operações de negócio. Médio, gestão das iniciativas de negócio, onde a gente faz as mudanças, onde a gente faz o desenvolvimento das novas capacidades. E gestão da estratégia, onde a gente provoca o crescimento exponencial a partir de alavancagem de resultados, ou seja, a gente quer a disrupção lá na frente. E por fim, um horizonte que a gente chama de liderança, que ele é um horizonte atemporal, porque eu não vou ser líder semanalmente, mensalmente, trimestralmente, eu vou ser líder sempre, todos os dias, a qualquer hora. Então essas 4 perspectivas, esses 4 horizontes formam essa dimensão da gestão e liderança que a gente fala. Só que como é que eu transformo isso em práticas diárias? Uma coisa que a gente chama de ciclos de melhoria, só que não melhoria contínua, como é conhecido PDCA. Não, são ciclos de melhoria implacável, como a agilidade de negócios define. Implacável porque elas trabalham em ciclos curtos e esse ciclo realmente tem que ser executado, que é de planejamento, execução, verificação, não é atuação aqui, é de análise crítica, análise causal e aprendizagem. Então, se eu rodar um PDCA-L contínuo em cadências semanais para as operações, mensais para o portfólio das iniciativas e trimestrais para a estratégia, vocês já vão ver darem muito resultado. E aí eu estou falando de experiência pessoal com todos os nossos clientes corporativos que a gente atua. Só mudar isso nas organizações, tá? Ficou curioso disso? Vai no site, lê e nos chama para trabalhar com vocês nesse ponto. E assim, mas muitos me dizem, mas é complexo isso. Eu não estou acostumado a trabalhar em operação, portfólio, estratégia e liderança de pessoas ainda. Como é que eu posso começar? Pois bem, a gente viu a necessidade de desenvolver um modelo de proficiência. Esse modelo de proficiência começa a mostrar os níveis, como se fossem artes marciais as faixas que o praticante vai adquirindo. Ou seja, ele não pode querer só porque ele é dono, ele é milionário, ele vai comprar já a faixa preta. Não funciona. Ele está entrando num novo ambiente e ele precisa desenvolver conhecimentos e habilidades, estados emocionais e comportamentos para ir entendendo cada um dos níveis. E a gente definiu o seguinte: os primeiros 3 níveis são para os business owners trabalharem nas operações, nas iniciativas e na estratégia. Então, esses aqui são os níveis de ownership, de propriedade, de negócios. E os 2 últimos são os de liderança mesmo de negócio. Os primeiros são de gestão e os 2 últimos, os 3 primeiros são de gestão e os 2 últimos de liderança. Liderança de negócio, uma liderança executiva que pensa no desempenho do ecossistema da organização, e uma liderança de negócio transformadora, que está pensando em propósito transformador massivo das organizações exponenciais e quer mudar não somente a sociedade, mas o mundo como um todo. Parece maluco isso? Vá ler literatura sobre organizações exponenciais. Assistam vídeos. Vocês vão ver o que o povo hoje, que já está trabalhando com isso e fala disso, já está lá na frente. Então, por fim, a gente precisa de competências, até para poder discutir tudo isso, poder aplicar tudo isso na organização. Então, conhecimentos e habilidades, conhecimentos de negócio, de análise, de gestão e de métodos e frameworks, estruturas mentais baseadas em linha ágil exponencial. E também de habilidades genéricas de um ser humano, principalmente de um líder, como características comportamentais, pensamento analítico, comunicação e interação com outras partes. O que vocês acharam de todo esse modelo? Pois é, a dica que eu deixo é liderança, botem em prática, evoluam na proficiência e desenvolvam competência. Vocês serão os eternos aprendizes. E aí fica o nosso convite.
visitem o site agilebusinessowner.org para entender o que está acontecendo dessa evolução, que até uma certificação internacional já foi criada e vários países latino-americanos e Europa já estão se engajando com isso, que está faltando a versão em inglesa, que já vai sair em breve, mas unam-se a nós nessa campanha, avançar estratégias além da crise. O IFENASBAC, o Instituto FENASBAC, juntou vários profissionais, profissionais com experiência, com conhecimento, para ajudá-los nesse caminho. Esse é o meu caminho, esse é o meu conhecimento e que eu coloco à disposição aqui para vocês, seja em treinamento, seja em consultoria, mentoria, ok? Um grande abraço e sucesso nos projetos e na carreira de vocês. Até mais!